Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que alegria, satisfação imensa ter a sua audiência, a sua paciência aqui com a gente, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo seus ensinamentos. Eu estou aqui há mais de 5 anos compartilhando com você muita bagagem, muito conteúdo aí de ensino e aprendizado da palavra de Deus por mais de 30 anos. E a gente também se debruça sobre muitos outros eruditos e estudiosos da palavra de Deus que dedicam suas vidas ao ensino do texto sagrado. E é isso, acreditamos piamente no poder da palavra de Deus para transformar vidas e por isso fazemos esse trabalho. Nessa 12ª temporada, 12º livro da Bíblia, Romanos capítulo 6, parte 1, episódio de número 958. Existe um poder prático na ressurreição de Jesus. Romanos 6, 1 ao 14, leia lá, vem para cá, ouça, compartilhe, porque esse trabalho tem crescido muito e Deus tem abençoado muitas vidas, graças a você que compartilha, que escuta, é bênção demais. Aqui neste texto e contexto do dia de hoje, para uma hermenêutica clara e objetiva para o seu coraçãozinho ficar bem quentinho, o apóstolo ele vai aprofundar ainda mais a verdade de que a fé cristã ela não leva apenas ao perdão do pecado, mas também à libertação do seu poder. Porque a graça abundou sobre o pecado e a nossa injustiça ela engrandeceu a justiça de Deus. Não se segue que devamos continuar no pecado. Se temos uma verdadeira união com Cristo, nós fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, verso 4. E este é o fato da ressurreição. Que a ressurreição de Cristo ela esteja envolta em mistério, ninguém nega. Mas as evidências que comprovam esse grande fato central são muito fortes. Tão claras, tão decisivas, que até mesmo o ceticismo, por vezes, ele se vê convencido. O efeito das críticas mais competentes que sejam, elas têm sido apenas o de estabelecer com cada vez mais a certeza do fato da ressurreição. E assim confirmar com mais força a fé cristã. É notável que os maiores racionalistas que já existiram, que duvidavam de quase todos os fatos da história do Novo Testamento, muitos deles tiveram que admitir que a ressurreição era um fato do qual não podiam duvidar. Muitos racionalistas tratam de forma destrutiva a maioria dos incidentes dos evangelhos, considerando alguns como míticos, outros como passíveis de interpretação racionalista e outros como uma combinação de elementos de ambos. Todos estes argumentos céticos são incapazes de destruir ou explicar a ressurreição. Rejeitando todas as tentativas de explicá-la, eles tiveram que aceitar o grande fato da ressurreição com base nas evidências históricas e declarar que nada pode ser mais histórico. O fato da ressurreição é atestado pelos 4 evangelistas. Os 4 evangelhos eles foram escritos por homens amplamente separados no tempo e no espaço. Suas próprias variações são uma prova de sua substancial veracidade. Eles apresentam relatos diferentes da ressurreição. Como seria natural esperar de homens que foram impactados de maneiras distintas por um evento tão grandioso,
mas todos concordam em testemunhar que o evento ocorreu. A narrativa da ressurreição foi aceita pelos primeiros cristãos que viveram na época em que o evento ocorreu. Ela é constantemente mencionada nas epístolas das diversas igrejas como evento, com o qual todos estavam familiarizados e sobre o qual não havia a menor dúvida. Quando Pedro ele propõe a nomeação de um sucessor para Judas, ele fala da ressurreição como um dos grandes temas da pregação apostólica. De fato, parece que ele considerava a pregação da ressurreição o grande tema para o qual o apóstolo deveria ser escolhido. As suas palavras foram: portanto, dentre estes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, é necessário que seja constituído por nós testemunha da sua ressurreição. A conversão de Paulo e sua subsequente defesa da doutrina da ressurreição são talvez as provas mais fortes de sua veracidade, pois Paulo era um perseguidor, um fariseu fanático. De repente ele tornou-se membro da chamada seita tão odiada e desprezada daqueles do caminho. A explicação que ele próprio deu para essa mudança foi que Jesus Cristo lhe havia aparecido. Era improvável que Paulo, um homem lúcido, acostumado a avaliar as evidências, se deixasse enganar quanto a uma aparição de Cristo. Ele não poderia ser levado levianamente a dar um passo de tamanha importância para toda a sua vida. Algo mais do que um mero sonho ou alucinação deve explicar toda a sua trajetória subsequente. Ele não empreenderia aquelas viagens missionárias pela Ásia Menor, pela Macedônia e pela Grécia e perseveraria nelas, enfrentando tanta oposição, sendo ridicularizado e enfrentando muitas dificuldades e perigos por mera fantasia. Ele não era um mero visionário ou fanático agora do caminho, pois as suas epístolas nos mostram que ele era um homem de mente robusta, grande capacidade de raciocínio e sobriedade de julgamento. E, no entanto, em todos os casos em que o discurso público seu é registrado nos Atos dos Apóstolos, em seu discurso em Antioquia da Pisídia, em seu discurso em Atenas, em seu discurso à multidão quando foi feito prisioneiro em Jerusalém, seja na presença do sumo sacerdote, de Félix ou de Festo e Agripa, ele proclama com muita clareza o fato da ressurreição de Cristo. Assim como a vida do apóstolo Paulo foi transformada, também a vida de todos os apóstolos foi transformada a partir do momento em que o Cristo ressuscitado lhes apareceu. Antes disso, eram tímidos, amedrontados. O mais ousado deles tornou-se tão covarde a ponto de negar que conhecia Cristo. Todos o abandonaram e fugiram quando se aproximou a hora da crucificação. Após a crucificação, ficaram desanimados e deprimidos. Nós podemos facilmente perceber o que teria acontecido com o cristianismo se não tivesse havido ressurreição. Ao estudarmos a conduta e as palavras dos discípulos, quando sabiam que seu mestre seria levado deles em breve, e quando pensavam que ele ainda estava no túmulo. Mas a ressurreição, ela mudou tudo. A mudança ocorrida só pode ser explicada pelo reaparecimento de Cristo para eles. Os tímidos tornaram-se corajosos novamente. Não podiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram. Agora suportavam perseguição, sofrimento e martírio. Pois o túmulo não era mais escuro e a coroa da vida estava além da luta e da dor. Dentre as doutrinas que Paulo nos ensina, uma delas é que haverá uma ressurreição geral dos mortos. Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31.
que aqueles que creem no Senhor Jesus viverão com Ele para sempre. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. E aqui o apóstolo diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 8. Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele satisfez o anseio do coração humano por uma vida além do presente. E aí a gente se vê diante das lições práticas que esses ensinos nos transmitem. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Verso 4. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais para que vocês lhe obedeçam em seus desejos. Verso 12. Em outro lugar, o apóstolo expressa a mesma verdade. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Este é o poder prático do fato e da doutrina da ressurreição. Se temos em nossos corações a esperança de estar com Cristo, que influência transformadora essa esperança deve exercer sobre nossas vidas? Nós devemos nos entregar a Deus como pessoas ressuscitadas dentre os mortos e os nossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Verso 13. Assim, a vida ressuscitada de Cristo, ela entra e se torna parte da vida presente do seu povo. Assim, a vida deles entra e se torna parte da vida dele. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas diante de tudo isso, uma pergunta permanece. Se Cristo realmente venceu a morte, como podemos continuar vivendo como se ainda estivéssemos presos ao pecado, meus queridos? E se fomos ressuscitados com Ele para uma vida nova, por que nós insistimos em carregar as correntes que Ele já quebrou? Oremos. Vamos falar com Deus e encerrar mais um episódio. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque em Cristo a morte foi vencida, a esperança triunfou e nós somos gratos a Ti porque não apenas nos perdoaste, mas também nos concedeste poder para viver uma vida transformada. Ajuda-nos a andar em novidade de vida, rejeitando o domínio do pecado e nos entregando diariamente como instrumentos da justiça em Tuas mãos. Que a realidade da ressurreição de Cristo molde nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, a ressurreição de Jesus, ela não é apenas um acontecimento do passado. Ela é uma realidade. Transforma o presente, garante o futuro, porque Cristo vive. Nós temos esperança para enfrentar os desafios de hoje. Nós temos certeza da vida eterna que nos aguarda. Que cada dia a gente possa viver como pessoas que foram ressuscitadas com Cristo. E assim nós refletiremos sua graça, seu poder e sua santidade. Obrigado, tá? Por nos acompanhar mais esse episódio do podcast, Entende o que estás lendo. No próximo episódio nós continuaremos nossa jornada pela carta aos Romanos, explorando novas riquezas da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Beleza? Abraço, até breve. Tchau, tchau.